Você olha aquela foto antiga e, em vez de alegria, sente apenas um vazio doloroso no peito. Ali estão os rostos que um dia encheram sua casa de risadas, conversas e vida. Agora, o silêncio ecoa pelos cômodos vazios, enquanto você segura essa memória entre os dedos, questionando onde foi que tudo mudou. Se você tem mais de 60 anos e sente que suas memórias se tornaram uma fonte de tristeza em vez de alegria, precisa saber que descobri algo que pode transformar completamente essa experiência dolorosa. Durante anos, observando pessoas da sua idade lutando contra essa nostalgia que machuca, encontrei um padrão perturbador. A mente de quem envelhece fica naturalmente mais vulnerável a um tipo específico de tristeza, aquela que nasce quando olhamos para trás e vemos apenas o que perdemos. É como se cada lembrança feliz viesse acompanhada de uma pontada no peito, lembrando que aqueles momentos jamais voltarão. O que me impressiona é como essa tristeza nostálgica se instala silenciosamente. Começa com um suspiro ao ver uma foto, evolui para evitar certos lugares que despertam lembranças, até chegar ao ponto onde você prefere não lembrar de nada para não sentir dor. Sua própria história de vida se torna um território proibido. A neurociência da tristeza revela que nosso cérebro, após os 60, processa as memórias de forma diferente. As áreas responsáveis pela nostalgia ficam hiperativas, enquanto aquelas que nos ajudam a encontrar significado positivo no passado diminuem sua atividade. É por isso que a mesma lembrança que antes aquecia o coração, agora aperta a garganta. Existe uma cruel ironia nisso tudo. Justamente na fase da vida onde temos mais histórias para contar, mais experiências acumuladas e mais sabedoria para compartilhar, nossa mente sabota nossa capacidade de desfrutar dessas riquezas. É como se fôssemos donos de um tesouro que nos machuca toda vez que o tocamos, mas descobri que 3 pequenas mudanças podem quebrar esse ciclo devastador. Não são técnicas complicadas ou tratamentos longos. São ajustes simples que clareiam a neblina mental e transformam suas memórias de fonte de dor em fonte de força novamente. Observando centenas de idosos que superaram essa tristeza nostálgica, percebi que todos eles fizeram essas mesmas 3 mudanças, muitas vezes sem perceber conscientemente o que estavam fazendo. Quando comecei a ensinar esses ajustes de forma deliberada, os resultados foram surpreendentes. Se neste momento você sente que suas próprias lembranças se tornaram seus piores inimigos, se evita olhar fotos antigas ou visitar lugares que um dia foram especiais, se sente que sua mente está presa em um passado que só traz lágrimas, digite sim agora. Porque o que vou compartilhar pode devolver a você o prazer de ser quem você é, com toda a história que carrega. Maria Helena tinha 74 anos quando me procurou, carregando uma caixa de sapatos cheia de fotografias que ela não conseguia mais olhar sem chorar. Durante nossa primeira conversa, ela me contou que havia parado de receber visitas porque qualquer menção ao passado a deixava em pedaços. Tudo começou após a morte do marido, há 3 anos. No início, as memórias eram um consolo. Ela revisitava mentalmente os 50 anos de casamento, sorria lembrando das viagens que fizeram, dos filhos pequenos correndo pela casa, das tardes de domingo em família. Mas algo mudou drasticamente nos últimos meses. Cada lembrança feliz passou a vir acompanhada de uma dor lancinante. Ao invés de gratidão por ter vivido momentos tão bonitos, ela sentia apenas a crueldade do tempo que levou tudo embora. A casa que antes era cheia de vida, agora era um museu de ausências. Cada cômodo gritava o que não existia mais. Maria Helena chegou ao ponto de evitar a sala onde ficava o piano que o marido tocava nas noites de sexta-feira. Parou de cozinhar as receitas que preparava para a família reunida. Guardou todos os álbuns de foto porque abri-los significava mergulhar em um poço de saudade sem fundo. Doutora, ela me disse com a voz embargada, parece que minha própria vida está me torturando.
Tenho 74 anos de histórias bonitas, mas não consigo mais acessá-las sem me despedaçar. É como se eu fosse condenada a viver apenas no presente vazio, sem direito ao meu próprio passado. O que mais me tocou foi quando ela revelou que havia começado a se sentir culpada por estar triste. As pessoas dizem que devo ser grata pelas memórias lindas que tenho, que nem todo mundo teve a sorte de viver o que vivi. Mas elas não entendem que essas memórias agora são facas que cortam meu peito toda vez que aparecem. Estudos sobre luto e envelhecimento emocional mostram que Maria Helena não estava sozinha. Milhões de idosos vivenciam essa transformação cruel, onde suas próprias lembranças se tornam fonte de tormento. O cérebro que envelhece perde gradualmente a capacidade de equilibrar nostalgia com aceitação, saudade com gratidão. Foi durante nossos encontros que identifiquei o padrão que mudaria tudo. Maria Helena, sem perceber, começou a fazer 3 pequenos ajustes na forma como interagia com suas memórias. Não foram mudanças dramáticas ou revolucionárias. Foram alterações sutis, quase imperceptíveis, mas que criaram um efeito cascata extraordinário. Em 6 semanas, ela conseguiu abrir novamente a caixa de fotografias. Não apenas olhar, mas sorrir. Voltou a tocar o piano do marido, desta vez tocando as músicas que ele amava, mas sem a sensação de estar sendo esfaqueada pela saudade. Suas memórias continuaram sendo sobre pessoas e momentos que se foram, mas algo fundamental havia mudado na forma como ela as processava. O mais impressionante foi perceber que essas 3 mudanças não apagaram a dor da perda, nem fingiam que a saudade não existia. Pelo contrário, elas permitiram que Maria Helena vivenciasse suas lembranças de forma completa, honrando tanto a alegria do que foi vivido quanto a tristeza natural de quem ama e perde. A primeira mudança que transformou a vida de Maria Helena aconteceu numa manhã comum, quando ela encontrou uma foto do neto pequeno brincando no jardim. Em vez de simplesmente olhar e suspirar pela criança que cresceu e agora mora longe, ela fez algo diferente. Passou 5 minutos descrevendo em voz alta cada detalhe daquela imagem. Esta é a primeira técnica que clareia a mente e afasta a tristeza. Eu chamo de narração de memórias. Funciona assim. Quando uma lembrança dolorosa surgir, em vez de deixá-la passar como uma onda de saudade que machuca, você vai narrá-la detalhadamente, como se estivesse contando uma história para alguém. Aqui está meu neto João. Ele tinha 4 anos nesta foto. Está usando aquela camiseta azul com um dinossauro que ele insistiu para ganhar no aniversário. O cabelo dele está bagunçado porque acabou de acordar da soneca da tarde. Ele está segurando o carrinho vermelho que o avô comprou na última viagem. O que acontece neurologicamente quando você narra suas memórias é fascinante. O cérebro muda completamente a forma de processar a lembrança. Em vez de apenas sentir a emoção bruta da saudade, você ativa as áreas responsáveis pela linguagem, organização e significado. É como trocar o piloto automático da tristeza pelo controle consciente da narrativa. A diferença é que você sai do papel de vítima passiva da memória e assume o papel de narrador ativo da sua própria história. Maria Helena descobriu que quando narrava suas lembranças, conseguia acessar detalhes que havia esquecido, pequenos milagres cotidianos que a saudade pura havia apagado. Ao narrar aquela foto do neto, ela se lembrou do cheiro de bolo que vinha da cozinha naquele dia, da risada dele quando descobriu uma formiga carregando uma migalha, de como ele correu para mostrar cada flor do jardim para ela. A memória deixou de ser apenas saudade do neto que cresceu e se tornou o dia em que descobrimos juntos que o jardim estava cheio de pequenos milagres. A segunda mudança que revolucionou a experiência de Maria Helena com suas lembranças foi o que eu chamo de ponte do presente. Toda vez que uma memória trouxesse tristeza, ela criaria conscientemente uma conexão entre aquele momento passado e algo do presente. Por exemplo, ao ver a foto do marido tocando piano, em vez de apenas sentir a dor da ausência, ela se perguntava:
O que desta memória ainda vive em mim hoje? Descobriu que a música que ele tocava ainda ressoava em seus ouvidos quando ela queria. A paciência que ele demonstrava ao ensinar as músicas para os netos havia se tornado parte da forma como ela mesma se relacionava com as crianças da família. A técnica da ponte do presente impede que você fique preso no passado, como se fosse um lugar distante e inacessível. Ela cria uma continuidade emocional que honra o que foi vivido sem negar o que está sendo vivido agora. É como descobrir que as pessoas queridas que se foram não desapareceram completamente. Elas se transformaram em parte de quem você é hoje. Maria Helena percebeu que o carinho do marido não morreu com ele. Se transformou na forma como ela cuida de si mesma. A alegria dos filhos pequenos não ficou presa no passado. Se tornou a fonte da sua capacidade de encontrar graça nas pequenas coisas do dia a dia. A terceira mudança que devolveu a Maria Helena o prazer de suas próprias memórias foi a mais sutil, mas talvez a mais poderosa. Ela aprendeu a técnica que chamo de gratidão pela capacidade de amar. Toda vez que a saudade apertava o coração, em vez de se lamentar pela perda, ela agradecia pela capacidade de ter amado tanto. Quando a dor pela ausência do marido chegava como uma onda, ela sussurrava para si mesma: "Que sorte eu tenho de ter um coração capaz de amar assim. Que presente é sentir saudade de alguém que foi tão importante." Era como transformar a dor de amar em celebração da capacidade de amar. A neurociência revela algo extraordinário sobre essa mudança de perspectiva. Quando você agradece pela capacidade de sentir saudade, seu cérebro ativa simultaneamente as áreas da dor e da gratidão. O resultado é uma emoção completamente nova, que não é nem tristeza pura nem alegria artificial, mas algo que eu chamo de saudade nutrida. Maria Helena descobriu que a intensidade do amor que sentia pelas pessoas que se foram era, na verdade, um testemunho da riqueza da sua própria alma. Quantas pessoas passam pela vida sem jamais amar assim? Quantas nunca conhecem essa profundidade de conexão? Ela refletia. A dor se tornou paradoxalmente uma evidência da sua sorte. Essa mudança não elimina a tristeza da perda, mas adiciona uma camada de significado que a torna suportável. É como descobrir que sua capacidade de sofrer pela ausência de quem ama é, na verdade, sua maior riqueza emocional. Não é todo mundo que tem um coração assim. Observando outros pacientes que superaram a tristeza nostálgica, percebi que todos eles passaram por essa mesma transformação. Começaram a ver suas lágrimas de saudade não como sinais de fraqueza ou autocomiseração, mas como medalhas de honra de quem soube amar profundamente. Minha dor é proporcional ao meu amor. Maria Helena costumava dizer: se não doesse, significaria que não foi importante. Se não sentisse falta, significaria que não vivi nada que valesse a pena. A saudade se tornou a prova viva de que sua vida havia sido rica em conexões verdadeiras. Uma mudança complementar que potencializa essas três técnicas é o que chamo de ritual de honra às memórias. Uma vez por semana, Maria Helena separava meia hora para conscientemente visitar suas lembranças mais preciosas, mas agora usando as três técnicas aprendidas. Ela escolhia uma foto ou objeto que despertasse memórias intensas. Primeiro, narrava detalhadamente o que via e se lembrava. Depois, criava pontes conectando aquela memória com algo presente em sua vida atual. Por fim, agradecia pela capacidade de ter vivido algo tão bonito que ainda conseguia tocá-la décadas depois. Esse ritual transformou suas memórias de fantasmas que a assombravam em tesouros que ela visitava conscientemente. Em vez de ser surpreendida pela tristeza quando uma lembrança aparecia inesperadamente, ela mantinha um encontro semanal com seu passado, nos seus próprios termos. O resultado foi surpreendente. As memórias pararam de aparecer aleatoriamente durante o dia carregadas de melancolia.
Seu cérebro aprendeu que havia um momento e um espaço específico para honrar o passado. E isso trouxe uma paz que ela não experimentava há anos. Depois de 3 meses aplicando essas mudanças, Maria Helena me relatou algo que considero o verdadeiro milagre da transformação nostálgica. Ela havia voltado a sonhar com as pessoas queridas que se foram. Mas agora os sonhos não a deixavam arrasada ao acordar. Pelo contrário, ela acordava grata por ter visitado aqueles que amava. Isso acontece porque quando você muda a forma de processar suas memórias conscientes, seu subconsciente também se transforma. Os sonhos deixam de ser cruéis, lembranças do que você perdeu, e se tornam presentes emocionais que sua mente oferece. É como se sua própria psique começasse a colaborar com sua cura, em vez de sabotá-la. Uma técnica adicional que emergiu naturalmente dessa transformação foi o que Maria Helena chamou de conversas com o tempo. Quando uma onda de tristeza nostálgica chegava, ela literalmente conversava com o tempo, agradecendo pelos anos que teve e aceitando que nada permanece para sempre. Obrigada, tempo, por me dar 50 anos ao lado dele. Obrigada por me permitir ver meus filhos crescerem. Eu entendo que você precisa continuar andando, que é sua natureza não parar. Não vou mais brigar com você por ter levado o que eu amava. Vou agradecer por ter me dado o presente de viver tudo isso. Essa conversa com o tempo revelou algo profundo sobre a natureza da tristeza nostálgica. Na maioria das vezes, não estamos apenas sentindo saudade das pessoas ou momentos que se foram. Estamos revoltados com a própria natureza do tempo, com a impermanência de tudo que é precioso. É uma briga impossível de vencer e que nos consome por dentro. Quando você faz as pazes com o fato de que tudo que é amado é temporário, paradoxalmente ganha mais capacidade de aproveitar tanto as memórias quanto o presente. É como se parasse de gastar energia brigando com algo inevitável e pudesse usar essa energia para honrar o que foi vivido. Maria Helena desenvolveu também o hábito de coletar detalhes esquecidos. Durante seu ritual semanal de honra às memórias, ela sempre tentava recuperar um pequeno detalhe que havia esquecido. O perfume que a mãe usava, o som específico da risada do marido, a textura da mão da neta quando era bebê. Esses detalhes resgatados se tornavam pequenos tesouros redescobertos. Era como encontrar moedas de ouro esquecidas no fundo de uma caixa antiga. Cada detalhe recuperado adicionava riqueza às suas memórias e provava que nem tudo se perde com o tempo. Algumas coisas apenas ficam escondidas, esperando serem encontradas novamente. O mais impressionante foi perceber que essas 3 mudanças, narração de memórias, ponte do presente e gratidão pela capacidade de amar, criaram um efeito dominó na vida de Maria Helena. Ela voltou a receber visitas, porque não tinha mais medo das conversas sobre o passado. Retomou atividades que havia abandonado porque elas despertavam lembranças. Sua casa deixou de ser um museu de ausências e voltou a ser um lar. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional. Vou revelar como essas mudanças simples afetam não apenas sua relação com o passado, mas transformam completamente sua capacidade de criar alegria no presente. O que descobri observando não apenas Maria Helena, mas dezenas de outros idosos que passaram por essa transformação, é que existe uma conexão neurológica fascinante entre nossa capacidade de processar memórias dolorosas e nossa habilidade de perceber beleza no momento presente. Quando você está preso na tristeza nostálgica, seu cérebro desenvolve uma espécie de filtro emocional que bloqueia sua percepção para os pequenos milagres que acontecem todos os dias ao seu redor. É como se a dor do passado criasse uma neblina que impede você de ver as cores do presente. Maria Helena me contou que durante os meses mais difíceis da sua tristeza, ela havia parado de notar coisas que antes a encantavam. O canto dos pássaros pela manhã, o cheiro do café fresco, o sorriso da vizinha no portão. Não era que essas coisas haviam desaparecido.
É que sua mente estava ocupada demais lamentando o passado para registrar as pequenas alegrias do agora. Mas quando ela começou a aplicar as 3 mudanças que ensino, algo extraordinário aconteceu. Não apenas suas memórias se tornaram menos dolorosas, como sua capacidade de enxergar beleza no presente se ampliou dramaticamente. Era como se limpar as lentes através das quais ela via a vida. A neuroplasticidade do cérebro idoso é muito mais flexível do que imaginamos. Mesmo após os 70 anos, podemos criar novos padrões neurais que nos permitem processar tanto o passado quanto o presente de formas completamente diferentes. O cérebro não está condenado a repetir os mesmos circuitos de tristeza para sempre. Uma manhã, 3 meses depois de iniciarmos nosso trabalho, Maria Helena me ligou emocionada. Ela havia acordado e, pela primeira vez em anos, sentiu um impulso genuíno de cuidar das plantas do jardim. Não por obrigação ou para passar o tempo, mas porque realmente queria ver as flores desabrocharem. Enquanto regava os canteiros, ela percebeu que estava cantarolando uma música que o marido costumava tocar ao piano. Mas desta vez, a música não trouxe tristeza. Trouxe uma sensação de continuidade, como se ele estivesse ali de alguma forma, aprovando o cuidado que ela estava dando ao jardim que eles plantaram juntos. Doutora, ela me disse, é como se eu tivesse recuperado não apenas a capacidade de lembrar sem sofrer, mas também a capacidade de viver sem culpa. Eu estava me sentindo culpada por estar viva enquanto ele não estava. Culpada por sentir qualquer alegria enquanto sentia tanta saudade. Essa culpa emocional é mais comum do que imaginamos. Muitos idosos desenvolvem uma crença inconsciente de que sentir alegria no presente é uma traição à memória de quem se foi, ou uma negação da importância das perdas que sofreram. É como se felicidade e luto não pudessem coexistir. As 3 mudanças que Maria Helena implementou quebraram essa falsa dicotomia. Ela descobriu que é possível honrar profundamente quem se foi e ainda assim abraçar plenamente quem se é. Que é possível sentir saudade e gratidão simultaneamente. Que lágrimas de alegria e lágrimas de saudade podem brotar dos mesmos olhos no mesmo momento. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque talvez você conheça alguém que, como Maria Helena, está sendo torturado pelas próprias memórias e precisa saber que existe uma saída gentil para essa dor. Para que essas 3 mudanças se estabeleçam de forma definitiva na sua vida, é fundamental criar um protocolo de acompanhamento emocional que você pode seguir sozinho, no conforto da sua casa, sem depender de ninguém para manter essa nova forma de se relacionar com suas memórias. O primeiro elemento desse protocolo é o que chamo de check-in emocional matinal. Todos os dias, logo ao acordar, antes mesmo de levantar da cama, você vai fazer uma pergunta simples para si mesmo. Como meu coração está se sentindo em relação ao ontem? Se a resposta trouxer tristeza nostálgica, você já sabe que tem 3 ferramentas à disposição. O segundo elemento é criar um diário de detalhes redescobertos. Uma vez por semana, escreva 3 pequenos detalhes de memórias queridas que você havia esquecido e conseguiu resgatar. Pode ser o jeito que alguém falava uma palavra específica, uma expressão facial que ficou gravada, o som de uma risada única. Esses detalhes se tornam antídotos contra a generalização da saudade. O terceiro elemento do protocolo é estabelecer pontos de ancoragem no presente. Escolha 3 coisas que existem na sua vida atual que você pode tocar, ver ou sentir quando uma onda de tristeza nostálgica chegar. Pode ser uma planta que você cuida, uma foto atual de alguém que você ama, um objeto que representa uma conquista recente. Maria Helena escolheu como pontos de ancoragem o cheiro do seu perfume favorito, uma foto recente da bisneta e a sensação da terra entre os dedos quando mexia no jardim. Sempre que a saudade chegava como uma onda violenta,
ela conscientemente se conectava com um desses pontos de ancoragem para lembrar que sua vida não acontece apenas no passado. Um elemento crucial que muitos negligenciam é preparar uma resposta compassiva para os dias difíceis. Porque eles vão existir. Mesmo aplicando as 3 mudanças, haverá dias em que a tristeza será mais forte, quando uma data específica ou um cheiro inesperado vai despertar uma saudade que parece intransponível. Para esses momentos, Maria Helena criou o que ela chamou de kit de emergência emocional. Uma lista de 5 atividades simples que ela poderia fazer quando a tristeza fosse avassaladora. Ligar para uma pessoa querida, preparar um chá especial, ouvir uma música que a acalmava, escrever uma carta para alguém que se foi, ou simplesmente sentar no jardim e observar o movimento das nuvens. O objetivo não é eliminar a tristeza desses dias difíceis, mas ter um plano gentil para atravessá-los sem se perder completamente na dor. É como ter uma corda de segurança emocional que impede que você despense no abismo da melancolia sem volta. Outro elemento fundamental é envolver pessoas próximas no seu processo de cura. Não para que elas resolvam sua tristeza, mas para que entendam o que você está fazendo e possam apoiar sua jornada. Maria Helena explicou para os filhos que estava aprendendo uma nova forma de honrar a memória do pai, e eles se tornaram aliados nesse processo. Comente aqui embaixo. Qual memória em sua vida se transformou de fonte de alegria em fonte de dor? Quero entender melhor como posso ajudar você a reconquistar o prazer de suas próprias lembranças. 6 meses depois do nosso primeiro encontro, Maria Helena me enviou uma foto que me emocionou profundamente. Era ela sorrindo ao lado da caixa de fotografias que antes não conseguia abrir sem chorar. Mas desta vez, a caixa estava cercada pelos bisnetos, que pediam para ela contar as histórias por trás de cada imagem. Ela havia se tornado a guardiã das memórias familiares, não como um fardo doloroso, mas como um tesouro precioso que podia compartilhar sem se despedaçar. As mesmas fotografias que antes eram instrumentos de tortura emocional se transformaram em pontes entre gerações, em lições de vida, em demonstrações de amor que transcende o tempo. O que mais me impressiona na jornada de Maria Helena e de todos os outros idosos que aplicaram essas 3 mudanças simples é que eles não se tornaram pessoas que não sentem mais tristeza ou saudade. Eles se tornaram pessoas que sabem dançar com esses sentimentos, em vez de serem esmagados por eles. A tristeza nostálgica não desapareceu da vida de Maria Helena. Ela ainda sente saudade do marido, ainda derrama lágrimas quando vê fotos dos filhos pequenos, ainda tem momentos em que o peso da ausência aperta o peito. Mas agora essas lágrimas vêm acompanhadas de gratidão. Essas saudades trazem consigo a celebração de ter vivido algo tão bonito. Sua mente encontrou uma forma de honrar o passado sem se tornar prisioneira dele, de reconhecer as perdas sem negar as possibilidades do presente, de carregar as memórias queridas como tesouros, em vez de carregá-las como fardos que impedem de caminhar. Se você chegou até aqui, é porque reconhece em si mesmo, ou em alguém querido, essa dor que nasce quando nossas próprias lembranças se voltam contra nós. Quero que saiba que não existe vergonha nenhuma em sentir tristeza pelas coisas belas que foram vividas e se transformaram. Essa dor é evidência de uma vida rica em amor e conexões verdadeiras. Mas também quero que saiba que você não precisa ser refém dessa tristeza, que existe uma forma gentil de honrar seu passado sem sacrificar sua capacidade de encontrar alegria no presente, que suas memórias podem voltar a ser suas aliadas em vez de suas inimigas. As 3 mudanças que compartilhei com você, narração de memórias, ponte do presente e gratidão pela capacidade de amar, não são teorias complexas ou técnicas que exigem anos de prática. São ajustes simples, que você pode começar a implementar hoje mesmo, na privacidade da sua casa,
no ritmo que for confortável para você. Maria Helena costuma dizer que essas mudanças não salvaram apenas sua capacidade de lembrar sem sofrer, salvaram sua capacidade de estar viva enquanto está viva, de não desperdiçar os anos que ainda tem, lamentando os anos que já se foram. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.